tenho uma admiração profunda por dois grandes nomes, né, do cristianismo. O primeiro deles é Francisco de Assis, o segundo é Benedetto de Nursia, mais conhecido como São Bento. E são dois grandes personagens, são dois grandes nomes. Eu particularmente não os tenho como santos, né, não tenho nenhuma admiração, né, por serem santos ou não, mas eu tenho uma profunda admiração por eles, pela história, pelo legado que eles deixam, por tudo aquilo que eles produziram, por tudo aquilo que eles fizeram pelo cristianismo, né? E Benedetto de Nursia, mais conhecido como São Bento, ele vai nascer na Itália por volta de 480, ali no século VI, e ele vai criar a primeira ordem beneditina. E ele diz uma frase que marca muito no século VI e que mexe muito comigo: é ora et labora, que significa reze mais trabalhe. Uma das coisas que eu vejo principalmente na nossa igreja, no cristianismo, as pessoas elas têm uma convicção de fazer uma série de coisas, como por exemplo, elas jejuam, elas sobem monte, elas participam de vigílias, elas fazem uma série de coisas, né? E elas fazem isso com uma convicção muito grande, e eu tenho uma admiração até por isso, porque realmente algumas pessoas se dedicam demais a isso. Só tem um problema: elas acreditam que só a oração, que só o ato de orar, só o ato de falar com Deus ele é suficiente, quando na verdade a oração sem o trabalho ela não tem sentido nenhum, ela não tem significado nenhum. É por isso que a maioria das pessoas dentro da igreja acaba se frustrando, porque elas entendem que vão à igreja, elas entendem que sobem um monte para orar, elas entendem que participam de vigílias, elas entendem que participam de campanhas, elas entendem que fazem uma série de coisas dentro da igreja. Elas acabam se frustrando porque elas acreditam que só fazer essas coisas é suficientemente para elas alcançarem aquilo que elas desejam. E elas se esquecem que o trabalho é fundamental. Elas se esquecem que não adianta clamar a Deus, elas se esquecem que não adianta tão somente orar. Elas se esquecem que o trabalho é a principal ferramenta para alcançar o objetivo, aquilo que você se propõe a alcançar. Se você pegar todos os discípulos que andaram com Cristo, a maior parte do tempo eles não estão somente em oração, a maior parte do tempo eles estão trabalhando, ou seja, eles estão em ação. Então que você possa ter esse entendimento de que somente a oração ela não é suficiente. A oração ela precisa de ação, ela precisa de movimento, e ela precisa de muito trabalho.